A graça e a paz. Boa noite. Onde é que está o povo mais feliz dessa terra? Amém. Está do lado de cá, parece, né? Está de cá também? Onde é que está o povo mais feliz dessa terra? Amém. Agora está dos dois lados. Louvado seja Deus. Eu tinha uma ideia de que o meu computador iria falhar nessa hora. Como os irmãos costumam brincar, o inimigo está furioso. Ele sempre está furioso, né? Então é o seguinte, nós vamos aqui de WhatsApp, aqui alguma coisinha. Vamos ver o que o WhatsApp tem para nós hoje. Amém? Estava comentando ontem com o pastor Rodrigo. Caleb tem a mania de ficar perguntando. Ele perguntou assim: pai, como é que você prepara a palavra? E é óbvio que eu não contei o segredo, eu contei só uma parte, né? Mas eu disse para o pastor Rodrigo e para o Caleb que particularmente todas as vezes que eu vou pregar, por incrível que pareça, para você, pode parecer incrível, eu fico muito nervoso pela importância da palavra. Se me colocarem para falar no meio de um estádio para 10 mil pessoas, algo que não seja a palavra de Deus, eu vou lá e faço de qualquer jeito, e falo de qualquer jeito, e falo o que me vier à mente, à telha, e está resolvido. Mas em se tratando da palavra de Deus, e em se tratando do povo de Deus, da noiva do Senhor, há que se ter um cuidado muito especial com aquilo que se fala. Eu, quando filho de pastor, a minha esposa também, filha de pastores, eu falava assim: o dia que eu for pastor, eu não quero receber absolutamente nada da igreja, porque eu quero falar o que eu quiser. Aí quando eu comecei a pastorear, eu falei assim, me veio à mente o seguinte: o povo não é meu, a igreja não é minha, como é que eu posso falar o que eu quero falar? Na verdade, eu tenho muito temor quando eu vou compartilhar a palavra do Senhor. E que é com esse temor, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus, é que eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos nessa noite. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Diga assim: essa palavra é para você. Muito bem, eu fiz de propósito. Se você falasse que a palavra era para você, para mim, estava corretíssimo. Essa palavra é para mim, mas ela é, creio, para você também. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Bendito Deus, glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos de recebermos a Tua Palavra e compartilharmos a Tua Palavra nesta noite. Peço-te, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a falar ao meu coração e ao coração do meu irmão e da minha irmã nessa noite. Senhor, sabemos que o Senhor tem coisas preciosas, maravilhosas para cada um de nós nessa noite. Que esta seja uma noite de cura, que esta seja uma noite de libertação, que esta seja uma noite de transformação, para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, não importa, eu estou com um problema, eu estou com o WhatsApp, o celular aberto aqui, e aí eu fui descer no computador, o que está no WhatsApp.
Estou descendo aqui, eu estou descendo no computador, clicando na tecla para descer, o que está aqui no WhatsApp, eu acho que não vai descer. Não importa a nossa posição social, nossa função na igreja, parece que o computador vai funcionar. Keila, faz favor, tenta ligar aqui enquanto eu vou compartilhando aqui. Porque se o computador funcionar, eu fico mais tranquilo aqui. Não importa a nossa posição social, na igreja, no trabalho, em casa, na escola, sempre podemos agir como pessoas de Deus ou não. Você pode ser líder e ser sábio ou não. Aqui eu me refiro aos pastores, aos diáconos, aos demais obreiros dessa casa. Você pode ser líder e ser sábio ou não. Acreditar em Deus, por incrível que pareça, ou não. Falar e fazer o que é certo ou não. Você pode ser um liderado, alguém que não tem uma posição de destaque na igreja ou na sociedade, e mesmo assim ser sábio ou não. Acreditar em Deus ou não. E falar e fazer o que é certo ou não. Não é nossa posição social, isso, por favor. Opa, essa Keila, por isso que eu casei com ela, olha aí. Keila, se eu tivesse que casar com você de novo, eu casaria, viu, amor? Na verdade, a gente tem que casar todos os dias de novo, né? Diz que conquistar uma mulher diferente todos os dias, dizem que não é difícil. Mas conquistar a mesma, hein, Marcos? Todos os dias é um grande desafio, não é? Então vamos lá. O tema da mensagem, eu vi aí. O título da mensagem, o tema não é o título. O tema é o assunto. O título é algo que faz referência ao tema. O título da mensagem é Dê o Sétimo Mergulho. Eu casaria com a Keila de novo. Não é nossa posição social ou eclesiástica que nos define, mas a fé que não só professamos, mas vivemos. Existem líderes, sejam eles na igreja ou fora, que agem com sabedoria, outros não. Existem liderados, pessoas comuns na igreja ou fora da igreja, que agem com sabedoria e outros não. Essa poderia ser uma mensagem de uns sim e outros não. Não, é brincadeira. Vamos notar que pessoas que são servos de Deus agem com sabedoria, de acordo com a maneira que Deus quer que elas ajam. Outros que dizem ser servos de Deus, mas não são, não agem com sabedoria e de acordo com a vontade de Deus. O servo verdadeiro de Deus é aquele que age de acordo com a vontade de Deus, e não somente aquele que diz ser servo de Deus. Vamos ver que há servos que agem com sabedoria, mesmo não temendo ou servindo a Deus, enquanto os servos de Deus agem por impulso, fazendo o que Deus não mandou dizer ou fazer. Durante nossa meditação, eu peço que o Espírito Santo te mostre como você tem agido, peraí que aqui está difícil agora esse computador, e onde você precisa mudar. Meu tio costumava dizer, ele faleceu ano retrasado, e foi ano passado, né, Keilinha? Ano passado, ele dizia que toda vez que eu pregava, ele dizia assim: hoje eu me converti novamente. Nós cristãos precisamos nos convertermos todos os dias. Todas as vezes que a gente ouve uma música, ouve uma mensagem, a gente precisa se converter novamente. Converter-se significa mudar de direção. Não sei quantos já viram uma placa dizendo conversão à direita, conversão à esquerda. Isso é uma mudança de direção. Por isso, nós precisamos nos convertermos sempre que ouvimos a palavra do Senhor. Esse texto de 2 Reis, capítulo 5, fala de um homem vitorioso. Fala de um general de guerra a quem o próprio Deus deu muitas vitórias, inclusive uma vitória sobre o povo de Israel. No primeiro versículo do capítulo 5,
do livro de 2 Reis, temos que Naamã era um grande homem. Aqui o texto não se refere, é claro, à estatura. Muito bem conceituado, a Bíblia continua, vitorioso, um herói de guerra. Mas ainda no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: porém, leproso. Existia um porém, existia um entretanto, existia um contudo, existia um mais na vida de Naamã. Poderia ser um homem perfeito, porém, ele era leproso. Na nossa mensagem, a lepra, a doença aqui, eu faço uma comparação com o pecado. Não esqueça disso. Eu vou tocar nesse ponto mais no final da mensagem. Mas enquanto eu estiver falando sobre a lepra, sobre a doença, sobre a enfermidade, eu vou fazer mais à frente uma comparação com o pecado. Quem não conhecia Naamã de perto, só via suas conquistas, mas não sabia do seu porém. A lepra. Que doença era a lepra naquela época? A lepra era a hanseníase de hoje. Era uma doença que dava manchas na pele, feridas na pele, e deixava a pessoa mal cheirosa. Então, as pessoas, inclusive, mais na frente, a gente vai ver, muito mais na frente, na época de Jesus, que os leprosos, eles tinham que viver fora do arraial. Eles tinham que viver fora do convívio das pessoas, porque a lepra não tinha cura. Hoje a hanseníase tem cura, mas naquela época, e na época inclusive de Jesus, não existia cura. Naamã era um homem influente, poderoso, mas vivia uma situação desesperadora. Não sabemos o estágio da doença de Naamã, mas é provável que ele sofria com essas manchas na pele, perda de sensibilidade, sensação de formigamento ou dormência nos nervos dos braços e pernas e caroços espalhados pelo seu corpo. Associado a esses sintomas, a lepra exalava, como eu falei, um cheiro mau muito forte, causado pela deteriorização do corpo. Era um sinal de impureza, era um sinal de vergonha. Que contraste! Um homem guerreiro, vitorioso, a quem o próprio Deus deu muitas vitórias nas batalhas, tinha um porém. Ele tinha algo escondido embaixo daquela vestimenta, embaixo da sua armadura, embaixo de toda aquela pompa que Naamã tinha e era merecedor de toda honra. Existia um porém na vida de Naamã. Em contraste com essas incursões vitoriosas com suas batalhas, existia uma lepra. Imagine um general de guerra assim. Um homem que, imagino, deveria se vestir e esconder parte do seu corpo, porque aquilo era uma vergonha. A Bíblia não fala, aliás, em uma dessas conquistas, numa batalha contra Israel, Naamã levou cativa ou presa uma menina para sua casa, que servia a sua esposa. A Bíblia não fala o nome dessa menina, mas é sabido que essa menina não reclamava, não murmurava, e onde quer que ela estivesse, entendemos pelo texto, podemos extrair do texto, era uma serva de Deus. E essa mulher mesmo, essa menina, a Bíblia não diz a idade dela, ela servia a Deus servindo Naamã. Ela não reclamava, não questionava, não murmurava. A menina israelita, serva de Deus, um dia, a gente não sabe se ela viu, se alguém contou, mas ela ficou sabendo que Naamã tinha aquela lepra.
que Naamã tinha aquele porém, tinha aquele entretanto, na vida dele. E a menina serva de Deus falou para a esposa de Naamã que se ela estivesse lá diante do profeta de Deus em Israel, ele seria curado daquela lepra. De imediato, Naamã procurou o rei da Síria, contou o que a menina havia dito, e o rei também de imediato disse: olha, eu vou te mandar com uma carta, e você vai se apresentar ao rei de Israel, porque ele, isso aqui são palavras minhas, porque se ele pode te curar, ele vai curar. É interessante que a menina falou que era o profeta, mas o próprio Naamã, que servia o rei, procura o rei, e o rei manda a outro rei uma carta de recomendação, um pedido para que o rei de Israel curasse o seu servo general Naamã. Talvez ele pensasse que naquela terra o líder, o servo de Deus, o homem de Deus, o profeta de Deus fosse o rei. Naamã chega diante do rei de Israel e entrega uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando o rei de Israel recebe a carta, fica indignado, rasga as vestes, isso está no restante do capítulo 5, a partir do versículo 1, e diz: acaso sou Deus com poder de dar vida a alguém ou tirar vida de alguém? Note, ele continua, que esse rei está procurando um pretexto para rompermos o nosso acordo de paz. Como você pode observar o que eu acabei de dizer, aquela menina que estava lá como escrava, ela era de Israel. Israel havia perdido uma guerra, mas existia um momento de paz entre Israel e o governo da Síria. Então, quando o rei recebe aquela palavra, ele diz: veja, ele está procurando um pretexto para romper o nosso acordo de paz. Quando Eliseu ficou sabendo do que acontecera com o rei de Israel, como ele recebera a carta, ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu acho tão interessante essa fala, porque talvez se fosse eu, não sei você, eu diria: saberá que há Deus em Israel. Mas o profeta, ele sabia quem ele era em Cristo, em Deus. Ele sabia quem ele era profeta de Deus, e o que ele falava em nome de Deus acontecia. Ele disse: manda que esse homem venha até mim, porque você saberá que há um profeta em Israel. Curioso, o rei de Israel não sabia que existia um profeta de Deus. A menina israelita tinha fé, a esposa de Naamã tinha fé, Naamã tinha fé, o rei da Síria tinha fé, mas o rei de Israel aparentemente não tinha fé. Por isso, na minha introdução eu falei, existem pessoas que se dizem servas de Deus, mas só se dizem. Existem pessoas na liderança que acham que estão fazendo a vontade de Deus. Alguns estão, outros não. Existem liderados que estão fazendo a vontade de Deus e outros não. Existem servos, ou que se dizem servos, que podem ou não estar fazendo a vontade de Deus. E este é, sem dúvida, o grande desafio das nossas vidas, sabermos se de fato aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, as nossas ações, as nossas reações, são ou não condizentes com a palavra de Deus, são ou não condizentes com a vontade de Deus, se é de fato ou não a vontade de Deus nas nossas vidas. Ele entendeu, Naamã, que a carta do rei da Síria, o rei,
de Israel. Era um pretexto, uma desculpa, como eu já disse, para o acordo de paz entre os dois reinos acabasse. Na ponta da história, uma menina israelita, serva, escrava, mas que não olhou para as circunstâncias, estava ali para servir a Deus. Ela servia a Deus servindo Naamã, a esposa de Naamã. Ela servia a esposa de Naamã servindo a Deus. Isso é uma grande, extraordinária lição para todos nós, independente da nossa condição social, da nossa condição financeira, da nossa condição intelectual. Nós precisamos servir quem precisamos servir, entendendo que quando servimos, nós servimos a Deus. Não é possível servir a Deus se nós não servirmos as pessoas. Meu pai costuma dizer que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. O sofrimento, a vergonha e a determinação de Naamã era tamanha que, segundo uma pesquisa que fiz, acredita-se que ele tenha percorrido entre 150 e 365 quilômetros. Hoje, não é muita coisa, 350, 300 quilômetros, independente de ser uma coisa ou outra ou no meio disso. Mas imagina fazer uma jornada com cavalos, com uma comitiva e com presentes. A Bíblia diz que ele levou prata, levou ouro, levou vestes festivais. Então ele levou como presente. Imagina, eu não calculei quanto tempo demorou. Uma enorme distância à época para ser percorrida com animais de carga. O desejo de Naamã de ser curado era tamanho que ele levou presentes que também, segundo o que eu pesquisei, custava mais de 40 milhões de reais. Era o preço que ele estava disposto a pagar por uma bênção ou por sua cura. Viagem longa, preço alto, mas valeria a pena. Afinal de contas, Naamã se veria livre do seu porém. Naamã se veria livre do seu entretanto. Naamã não teria mais a vergonha embaixo daquela pompa. Naamã e os demais personagens citados acreditavam na cura. Acreditavam contra a esperança. Eles creram em uma época que não havia cura. Como é que alguém poderia se deslocar tantos quilômetros a um lugar, porque alguém disse que lá a pessoa ficaria curado de algo que era incurável? Conforme relata o texto bíblico, Naamã pensava que o profeta Eliseu, no entanto, essa frase curtinha tem uma importância. No entanto, a fé de Naamã se deparou com um problema. Conforme o relato do texto bíblico, Naamã pensava que o profeta Eliseu o curaria de determinada maneira. Da maneira que ele colocou na sua cabeça, do modo que ele fantasiou. Quando Naamã chega à porta da casa de Eliseu, com sua comitiva, seus cavalos, os seus presentes, ele recebe apenas um recado do profeta. O profeta não saiu para receber Naamã, que viajara muitos quilômetros. Simplesmente o profeta disse a Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã ficou indignado, lhe faltou o bom senso, sua fé desapareceu, sua resiliência, disposição, persistência, determinação em ser curado desapareceu. E ele disse: pensava eu que o profeta iria estar diante de mim, levantar a sua voz aos céus e passar a mão sobre a ferida
e curar o leproso. Naamã pensava que aquilo que ele buscava aconteceria de determinada maneira. Mas quando o profeta simplesmente manda um recado, o que Naamã buscava era a cura da sua lepra. Ele queria ser livre da sua vergonha. Mas ele ficou indignado quando o profeta não saiu para encontrá-lo. E tão somente disse: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. E continuou Naamã: não são Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? Naamã virou as costas e foi embora da casa do profeta Eliseu com grande indignação. Chegou perto da vitória, ele chegou próximo da bênção, de deixar a vergonha para trás. Mas quando o método que o profeta queria utilizar não o agradou, ele desistiu, simplesmente desistiu. Esqueceu de tudo que havia feito e passado para chegar àquela condição de ser curado. Chegou muito próximo, mas o orgulho queria impedi-lo de ser curado, de ser limpo, de ser purificado. No meio dessa indignação de Naamã, aparecem servos que o faz ponderar. Veja mais uma vez a importância de ser verdadeiramente servo, de ser um servo ou de ser servos verdadeiros. Eles chegam a Naamã, segundo o texto, e dizem: meu pai. Era uma maneira respeitosa de falar com a autoridade ou com os seus, com quem era dono, né? Esses homens eram servos de Naamã e o tratamento era pai. E eles falaram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Pare um pouco para você raciocinar, Naamã. Se ele tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, você não faria. Mas o profeta só te disse uma coisa: vai, lava-te no Jordão, lava-te no rio 7 vezes e você ficará limpo. Glória a Deus pela vida dos servos. Naamã então fez algo muito importante. Ele ouviu e foi mergulhar no rio Jordão. Ouvir é algo muito importante. Costuma-se dizer que ouvir é tão mais importante que Deus fez uma boca e fez 2 ouvidos. Se fosse mais importante falar, provavelmente nós teríamos 2 bocas e apenas 1 ouvido. É isso mesmo, pastor Rodrigo? É a próxima lição da EBD, lição do pastor Rodrigo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, de fato, o rio Jordão era barrento. Quantos aqui, não sei quantos, já entraram em uma água que você vai entrar, você vê uns grãozinhos de areia. Isso é um rio barrento. A água se mistura ao barro. Não é uma água cristalina, não é uma água clara. Você não consegue ver o fundo. De fato, o rio Jordão era um rio barrento. Imagine agora os mergulhos de Naamã. Naamã chega até o Jordão. Eu imagino que após o primeiro mergulho, nada aconteceu. Segundo mergulho e nada. Terceiro mergulho, nada. Quarto mergulho, provavelmente as suas feridas estavam piores do que estavam. Afinal de contas, o seu corpo estava coberto de feridas. E em contato com aquela água barrenta, além de estar todo embranquecido, estava também todo sujo de terra.
Naamã desce e mergulha então a 5ª vez, e entendo eu que também não acontecera nada. Naamã mergulha a 6ª vez, e ainda assim nada acontece, a não ser o fato de suas feridas ficarem muito piores do que estavam. Mas enfim, a determinação havia voltado a Naamã. A decisão dele de ser curado, de buscar a purificação, era maior do que aparentemente estava acontecendo. E o texto nos diz que Naamã mergulha a 7ª vez. E quando Naamã mergulha a 7ª vez e sobe e sai da água, a sua pele ficou como a de uma criança, como o profeta Eliseu, como o homem de Deus havia falado. Naamã ficou obviamente muito feliz e foi então encontrar-se com Eliseu. Dessa vez, Eliseu saiu da sua casa e foi se encontrar com Naamã. Eu imagino, meus irmãos, o texto não fala, mas imagino que não deveria ser fácil para um profeta, uma vez que eles haviam perdido, Deus havia dado vitória a Naamã sobre Israel, sair e encontrar-se com Naamã. Talvez, o texto não deixa claro, mas talvez por esta razão, o profeta Eliseu não saiu para encontrar-se a primeira vez com o general Naamã. O texto nos diz que Naamã insistiu para que o profeta Eliseu recebesse presentes, mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou receber nada de você. Ele não queria nada, o profeta não precisava de nada, assim como muitas vezes a gente não precisa. A gente quer o que não precisa, busca o que não interessa e esquece do que é mais importante. O texto diz que, retornando com os presentes à casa do profeta, este o abordou. Quando ele sai, então, vai embora, pede uma autorização, o Naamã, para levar pelo menos 2 mulas de terra lá de Israel, porque ele entendia que aquela terra era uma terra, um local, aquele era simbólico para Naamã, aquele era o local do Deus verdadeiro. Ele reconheceu que não existia Deus como Deus de Israel. Ele pediu para levar 2 mulas carregadas de terra. E o profeta Eliseu tinha um servo, ou que aparentemente era servo. Seu nome era Geazi. O texto diz que quando Eliseu não recebeu os presentes e começou a ir embora, quando ele estava a determinada distância, Geazi, muito inteligente, muito perspicaz, disse: bom, já que Eliseu não quer os presentes, eu vou correr e vou pegar pelo menos um pouco desses presentes para mim. O texto diz que, retornando com os presentes da casa do profeta, no caminho, Naamã foi abordado por Geazi, servo de Eliseu, que, mentindo, disse ter sido enviado pelo profeta, que havia reconsiderado e que resolvera aceitar os presentes. O servo corre e diz: olha, o meu senhor mudou de ideia. Ele resolveu que vai aceitar os presentes. E ele pega os presentes, volta para a casa do profeta e entra pela porta dos fundos. O texto não deixa claro, mas quem queria se esconder entrou pela janela. Então ele foi se esconder e o profeta chamou ele e falou: você foi aonde, meu filho? Não, rapaz, eu não fui a lugar nenhum, não. O profeta disse: será que por um acaso eu não fui com você em espírito? E eu não estava lá junto de você quando você encontrou Naamã? Pois eis o seu castigo, não exatamente desse jeito, eis a sua sentença. A lepra de Naamã se apegará à sua pele. Não exatamente com essas palavras. O texto diz que de imediato, o servo do profeta, o servo do servo de Deus, que também deveria ser servo de Deus, ficou totalmente
totalmente branco, totalmente encoberto por aquela lepra, por aquela doença, por aquelas feridas incuráveis. Irmãos, nós temos vitórias. Muitos de nós somos pessoas honradas, a quem Deus deu sucesso em algumas áreas. Mas assim como Naamã, temos também um ou mais porém. Nós temos pecados em nossa vida, que por mais que ouçamos palavras, por mais que ouvimos de Deus, nós insistimos em permanecer com esses poréns. Como eu disse, a representação aqui desta doença de Naamã, da lepra, aqui eu comparo aos pecados que nós, infelizmente, continuamos praticando. Talvez, desde antes de se converter, este porém continua na sua vida. Sabe, alguns pregam, e muito interessante quando eu ouço, dizerem que para alguns existem pecados de estimação. Existem pecados da nossa vida que nós não abrimos mão. Pois bem, assim como a lepra poderia levar a pessoa à morte, assim como essa enfermidade iria deteriorar a carne, o físico, a matéria de Naamã, o pecado também, esse porém, na vida do crente, ele mata espiritualmente. Mas nós que dizemos ser servos de Deus, nós que dizemos acreditar em Deus, nós não abrimos mão daquilo que achamos importante e damos muito mais importância a estas práticas do que à vontade de Deus. Note que não importa se líder, 2 reis, um que servia a Deus e outro não, mas o que não servia a Deus tinha mais fé do que o que servia. Note que o servo do profeta não tinha temor e cuidado e obediência e não servia a Deus, não era sensato, não era prudente, não era coerente como os servos do general Naamã. O porém na vida de Naamã era a lepra. Mas ele teve fé, ele acreditou, embora tenha fraquejado em determinado momento, ele continuou após as palavras dos servos. Qual é o seu porém? Talvez você seja alguém muito inteligente, talvez você seja o melhor do seu trabalho, talvez você seja o melhor da sua escola, talvez você seja uma pessoa excelente, honrada, que as pessoas olham e se pudessem aplaudiriam. Mas o que existe debaixo dessa capa? O que existe debaixo desta armadura? O que existe debaixo dessa aparência de santo, de crente, de cristão, de servo? Qual é o porém que te consome, te corrói? O que é que fede na minha vida e o que é que fede na sua vida? O que é que, se de fato as pessoas soubessem a seu respeito, ficariam com vergonha de caminhar com você? Qual é o pecado em sua vida que tem te levado à morte espiritual? Nós falamos sempre que acreditamos em Deus, que queremos ir para o céu, mas muitos de nós não querem se consertar. Muitos de nós não querem viver o que precisa ser vivido para chegar aos céus. E muitas das vezes nós damos como desculpa que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, entre aspas, né? O texto diz não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas como será que temos vivido? O apóstolo Paulo diz, olha,
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos chamados, a graça de Deus, quando é derramada sobre as nossas vidas, ela não significa que nós podemos, a partir de então, viver da maneira que nós queremos. Nós somos chamados a termos uma postura, como cristãos, diferentes da maneira que agíamos como não éramos cristãos. Entregar a vida para Jesus, ou quando entregamos as nossas vidas para Jesus, não acontece uma metamorfose, não acontece um milagre. O milagre é exatamente a nossa decisão de vivermos uma vida diferente da vida que nós vivíamos antes. Não vou dizer que eu e você estaríamos perdendo o tempo se viermos à igreja, mas continuarmos vivendo da mesma maneira que vivíamos antes, porque mesmo assim, se entendêssemos que a igreja é tão somente um clube social, é um lugar onde a gente evolui como pessoa, que a gente cresce, aprende a amar, a conviver melhor com as pessoas, eu digo que para essa terra valeria ainda assim a pena vir à ICGL, congregar aqui, mas e o depois? A lepra espiritual, a doença espiritual do pecado, ela nos afasta de Deus. Qual é o pecado da sua vida e da minha vida que tem levado a essa morte espiritual? O que é que só você e as pessoas muito próximas sabem a seu respeito? O que é ou o que seria motivo de vergonha? Aqui na igreja é o lugar onde só tem, me entendam o que eu vou dizer, é o lugar de pessoas mais hipócritas, é aqui na igreja. Porque aqui, aquele homem que olha para a mulher que está passando na rua, aqui quando passa uma irmã mais cheirosa que a outra, que todas as irmãs dessa igreja são cheirosas, mas quando passa uma mais cheirosa, o irmão, misericórdia, aqui ele clama misericórdia, aqui ele não olha, mas quando está lá fora, ele diz, benza a Deus. É assim não? Benza a Deus. Isso é antigo, né? O benza a Deus. Mas ele olha, mas aqui nós somos hipócritas. Mas aqui é o lugar onde a gente se prepara para viver a vida como cristão lá fora. Nós deveríamos viver da maneira que achamos que vivemos aqui dentro, lá fora. Nós não somos cristãos aqui dentro. Aqui é onde nós nos preparamos para sermos cristãos. Aqui você não está assistindo televisão, aqui você não está acessando a internet, aqui você não está fazendo negócios, aqui você não está tendo a oportunidade de usar ou não a sua fé, pregar ou não a palavra, falar ou não de Jesus. Aqui, muitos de nós, na maioria dos domingos e os demais cultos, somos apenas espectadores e achamos lindo, maravilhosos. Mas e cadê a nossa vida de cristão? Aonde está, qual é o porém nas nossas vidas? Qual é a vergonha que existe embaixo dessa nossa capa de cristão? Você tem sido como a serva da esposa de Naamã e seus próprios servos, ou como os servos do profeta Eliseu? Você tem sido um líder como o rei da Síria, ou como o rei de Israel? Você age do mesmo jeito em toda e em qualquer situação, como a serva da esposa de Naamã, serva de Deus, ou age como o servo de Eliseu, hipócrita, aparentemente servia ao profeta, aparentemente servia a Deus? Será que Eliseu não conhecia Geazi? Será que aquela fora a primeira vez que Geazi dava uma escapadinha? Ou age, como eu disse, como servo de Eliseu, quando teve uma oportunidade, ele esqueceu o que aprendeu e aproveitou-se, entre aspas, do momento. Você é como Eliseu ou como Naamã? Qual é o seu porém? Qual é a sua lepra? Irmãos, lembre que eu falei que essa mensagem é para mim. Não tem nenhuma vez que eu vou trazer uma palavra, uma mensagem que eu estou dizendo, apontando para você. Mas essa mensagem é para mim. Se você achar que é interessante, importante para você também, você pode receber.
O que é que tem te destruído? O que é que cheira mal na sua vida? É a idolatria? É o adultério? É a prostituição? É o pecado da gula? É o pecado da murmuração? É a mentira? É a hipocrisia? Sua lepra é algum pecado sexual, seja de que espécie for? É o vício no álcool, nas drogas ou em algum tipo de jogo? Talvez você tenha ido longe. Talvez você tenha tentado se livrar deste pecado. Talvez você tenha gastado dinheiro. Só que você fantasiou que iria conseguir se livrar desse pecado de determinada maneira. Eu tenho uma coisa triste e alegre ao mesmo tempo para te dizer. Nenhuma oração vai te livrar do seu pecado. Nenhuma oração e nem jejum vai te tirar esta lepra do pecado. Nós, segundo o texto, segundo a palavra, observe que todos os homens de Deus, os homens que foram usados por Deus, hoje nós ouvimos sobre Josué, Deus havia prometido libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus disse depois para Josué, disse, ser forte e corajoso. Deus não disse, eu vou livrar este povo, apesar que Deus fez muitos milagres, mas Ele usa pessoas. O que eu e você precisamos pedir a Deus é força para vencermos o pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir do pecado. O homem mais santo e mais puro nessa terra não consegue se livrar do desejo da carne. Nenhuma mulher, por mais pura e mais santa que seja, consegue se livrar dos desejos da carne. O que nós precisamos fazer é fugir da aparência do mal, como fez José. José era homem, mas ele fugiu. Talvez você esteja indignado, aborrecido, triste, amargurado, desesperado, porque não viu o livramento, não conseguiu se livrar deste porém que existe na sua vida. Afinal, você pensou que as coisas mudariam, que seriam diferentes para você, que seriam de determinado jeito. Graças a Deus que existem pessoas como a serva da esposa de Naamã, servos como os de Naamã, que te fazem refletir, que me fazem refletir, que te fazem e que me fazem pensar. Te fazem e me fazem entender que não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito que Deus determinou. Hoje é dia de decidir se você vai mergulhar, se você vai continuar a busca por ser limpo, para que a sua vergonha desapareça. De repente, você tenha dado um mergulho, 2 mergulhos, 3, 4, 5, 6. Talvez você já tenha tentado de muitas vezes se livrar dessa lepra, deste porém. Mas esta lepra, esta doença, esse mal, ele só vai sair se você continuar mergulhando. De repente você tenha dado 6 mergulhos, você precisa continuar. Em nome de Jesus, o milagre só acontece após o 7º mergulho. Não desista. O milagre só acontece na vida de quem não desiste. Abre, por favor, o livro de João, no capítulo 15. Eu estou terminando. Quem me dá só mais 5 minutos, por favor? 5 minutos. Levanta a mão. 5, 10. Tem mais? 15. 20. Amém. Tenho mais 20, pastor. Levante a mão, pastor Rodrigo.
Semana passada é outro dia, a mensagem não era de Naamã. E João 15, a partir do versículo 1, diz assim, para facilitar para os irmãos, João 15 está logo depois de João 14. Se você achar João 14, é o próximo. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, preste atenção, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Nos faz pensar em quê? Fogo ardente, lançado no fogo. Muitas das vezes a gente pensa que o dar frutos tem a ver com pregar a palavra, com ganhar pessoas para Jesus, e muitos interpretam dessa maneira, mas o dar fruto, aqui o próprio Jesus diz aqui, são aquilo que nós fazemos, são as coisas que nós fazemos, são as nossas atitudes. Aquele que está ligado em Jesus precisa dar fruto, as suas atitudes, aquilo que sai dele, as suas práticas, as suas ações, as suas reações precisam ser condizentes com a palavra de Deus. Aquele que pensa estar ligado à videira, mas não está, o texto diz que esta vara será cortada e será lançada no fogo. E a gente vê que isso vai acontecer no dia do juízo final. A Bíblia diz que a Deus ninguém pode enganar. Assim como o profeta Eliseu disse, lava-te e ficarás limpo, disse a Naamã, eu digo a você e digo a mim também nessa noite, lava-te e ficarás limpo. Mergulhe quantas vezes forem necessárias, porque se a palavra que você recebeu é de Deus e você persistir, o milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero pedir que os irmãos do louvor venham aqui. Eu falei de alguns pecados, obviamente, de alguns pecados muito pesados, mas a Bíblia não faz separação de pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. Existem consequências desses pecados. O pecado de uma mentira pode, dependendo da mentira, ter consequências menor do que o pecado de um assassinato. Ou não. Mas é pecado do mesmo jeito. O meu desejo, como eu falei no início, era que o Espírito Santo de Deus falasse ao meu e ao seu coração. E eu queria que, enquanto cantamos aqui, você fique em pé, você possa refletir aquilo na sua vida que tem ou que pode ser um motivo de vergonha. Todos nós temos. Não existe ninguém, nós somos chamados à santificação. Mas nenhum de nós estará pleno e completo nessa terra. A palavra de Deus diz, por exemplo, que se está ao nosso alcance fazer o bem a alguém e não fazemos, nisso nós pecamos. Então todos nós pecamos. E não existe, repito, pecado grande ou pecado pequeno, pecadinho nem pecadão. Mas eu quero te convidar a refletir o que é que na sua vida é uma vergonha. E eu queria que nós orássemos pedindo a Deus que nos dê forças para mergulhar mais uma vez, amém? Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor enquanto cantamos. Diga ao Senhor o que você quiser dizer. Diga, Senhor, essa palavra falou comigo nesse ponto.
Diga: Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, eu quero que esse porém desapareça da minha vida. Eu não quero, Senhor, ser mal cheiroso. Eu não quero, Senhor, ter essas feridas na minha pele. Eu não quero, Senhor, que essa mancha espiritual, Senhor, continue sobre a minha vida. Senhor, eis aqui, Deus, teu filho, a tua filha, o meu irmão, a minha irmã. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece quais são os poréns que existem nas nossas vidas. O Senhor sabe o que existe embaixo dessa capa de homem, de mulher santa, de homem e mulher honesto, de pessoa correta, de servo do Senhor. O Senhor sabe o que existe embaixo de todas essas capas que usamos. Senhor, nós cremos, meu Deus, que esta pode ser uma noite de cura, que esta pode ser uma noite de libertação, que esta pode ser uma noite de purificação, que esta pode ser uma noite, Senhor, de mergulhar mais uma vez, de acreditar mais uma vez, de continuar insistindo, meu Deus, no propósito da santificação, sem a qual nenhum de nós verá o Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações, Senhor, aquilo em nós que precisa ser mudado, para que de fato sejamos reconhecidos como servos do Senhor, como filhos do Senhor, como verdadeiros cristãos. Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, para vencermos, Senhor, todas as lutas, as batalhas espirituais, Senhor, que enfrentamos na nossa carne. Sabemos, Senhor, que o pecado nos afasta do Senhor, e nós não queremos viver longe do Senhor, porque vivermos ou estarmos longe da videira, Senhor, nós sabemos que nós iremos secar, Senhor, nós seremos cortados e seremos lançados, Senhor, para longe da Tua presença. Naquele grande dia, no grande dia do juízo do Senhor, meu Deus, as pessoas que estiverem separados fora da videira serão jogadas no fogo eterno. Senhor, mas nós queremos viver uma vida que honre e que glorifique o Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Se você quer, de fato, ter uma vida transformada e viver diferente naquilo que Deus te levou a pensar nessa noite, eu gostaria que você cantasse com a mão no seu coração, lembrando como você tem vivido, mas tomando uma decisão de viver diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu quero que, para terminar, você vire para a pessoa que está do seu lado e diga: muito prazer, eu sou o novo, e diga o seu nome. Vire para ele e diga, assim como eu vou fazer com o pastor Elison: muito prazer, pastor Elison. Eu sou o novo Hamilton. Muito prazer. Tudo bem, sou o novo Elison. Você falou, meu irmão? Você está com medo, Natália? Falou? Eu não vi. Olha lá, hein? Deus está vendo. Brincadeira. Muito bem. Deus te abençoe. Muito obrigado. Irmãos, como terminou muito cedo domingo passado, eu tinha que compensar um pouco desse tempo, por isso que eu passei um pouco, pastor.